Como relatório, adoto o duplo constante do processo. O egrégio Tribunal do Júri do Foro da Comarca de Campo Novo, na presente data, atendidas as formalidades legais e em votação secreta, por se ocorrendo o Conselho da sentença, juiz natural e competente desta causa, decidiu, quanto ao crime de homicídio contra a vítima Jéssica Helena Machado, primeiro fato, por maioria de votos, reconhecer a materialidade do crime. Por maioria de votos, reconhecer a autoria do crime Por maioria de votos, reconhecer a materialidade do delito. Por maioria de votos, reconhecer a autoria do crime. Por maioria de votos, rejeitar a absolvição. Por maioria de votos, reconhecer a ocorrência do crime doloso contra a vida. Por maioria de votos, reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da ofendida. Por maioria de votos, reconhecer a qualificadora de que o crime foi praticado para assegurar a impunidade de outro crime. Por maioria de votos, reconhecer a qualificadora do crime praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. E por maioria do acusado. Quanto ao crime de incêndio, por maioria de votos, reconhecer a materialidade do delito. Por maioria de votos, reconhecer a autoria do crime. Por maioria de votos, rejeitar a absolvição do acusado. É a fundamentação da sentença. Dispositivo. Ante o exposto, conforme a decisão do Conselho de Sentença, declaro condenado o réu José Eduardo como incurso nas sanções previstas no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 4, 6, parágrafo 2º, 2A, 1, parágrafo 7º, inciso 3 do Código Penal, redação da lei anterior 13.104 de 2015, na forma do artigo 1º, inciso 1º da lei 8.072 de 90, em relação à vítima Jéssica. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, 5 e 6º, parágrafo 2º-A, inciso 1 e parágrafo 7º, inciso 3 do Código Penal, com a redação da Lei 13.104 de 2015, na forma do artigo 1º, inciso 1º da Lei de Crimes Hediondos, em relação à vítima Noemi. Artigo 211, caput, acumulado com o artigo 14.2 do Código Penal e artigo 250 do caput, deverá estar expressamente prevista pelo legislador como agravante. Considerando que os jurados reconheceram a existência de 3 qualificadoras, utiliza o feminicídio para qualificar o crime, uma vez que as demais são previstas no Código Penal também como agravantes, quais sejam motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da ofendida, que serão utilizados na segunda fase da dosimetria. No que tange à culpabilidade do réu, ou seja, o grau de reprovação da sua conduta, o exame demanda a averiguação de maior ou menor censurabilidade. No ponto, a culpabilidade ultrapassa em muito o ordinário, evidenciando maior grau de censurabilidade que o normal, em virtude do modus operandi utilizado pelo réu, o qual demonstrou frieza exacerbada e ousadia na prática delitiva. Isso porque a vítima, à época dos fatos, contava com apenas 19 anos de idade. Além disso, os elementos escolhidos, como a programação do despertador e o pedido de folga sob o pretexto de que iria pescar, evidenciam premeditação, demonstrando maior reprovabilidade. Ainda o réu manteve a ofendida sob seu poder porque transbordam a normalidade, pois o réu praticou o delito na própria residência da vítima, local em que ela se encontrava em situação de segurança, tranquilidade e privacidade. A utilização do lar da ofendida para a prática delitiva constitui circunstância deveras negativa, pois evidencia desrespeito não apenas à vida humana, mas também à dignidade da pessoa e ao seu direito à inviolabilidade domiciliar, conforme a Constituição Federal. Ainda, o fogo ateado sobre o corpo tomou proporções devastadoras, consumindo integralmente a residência da família, destruindo-a por completo. As consequências também vão além das produzidas pelo tipo penal, pois inegável é a extrema dor e sofrimento que a prática do delito causou à família da vítima, sendo desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e consequências, acresce a pena mínima a fração de 1/6 para cada vetorial, fixando a pena base em 18 anos de reclusão. Na segunda fase, reconheci as circunstâncias no motivo torpe, pois o réu cometeu o delito motivado pelo sentimento de posse que nutria pela vítima, e o recurso que dificultou a defesa da ofendida. Do outro lado, considerando que o réu confessou voluntariamente a prática do delito, também reconheci a atenuante da confissão espontânea. Fiz a compensação entre a agravante do motivo torpe e da confissão espontânea, agravei a pena provisória no 6º, resultando em 21 anos de reclusão. Na terceira fase, em razão do delito ter sido cometido na presença de ascendente da vítima, sua mãe, tratando-se de pessoa com deficiência que coabitava com a filha, com quem mantinha estreito vínculo afetivo,
Tal contexto agrava sensivelmente o sofrimento psíquico do acidente, que além de testemunhar a morte brutal da filha, vivenciou a perda do espaço íntimo do lar em condições de vulnerabilidade emocional e física, mas em relação à culpabilidade, ultrapassa em muito o ordinário, evidenciando o maior grau de censurabilidade que o normal do crime, em virtude do modus operandi utilizado pelo réu, que demonstrou frieza exacerbada e ousadia na prática delitiva. Isso porque a vítima é pessoa com deficiência, surda-muda, razão pela qual não pôde sequer pedir socorro. Por fim, o acusado afirmou que ainda o fogo ateado sobre o corpo tomou proporções devastadoras, consumindo integramente a residência da vítima, destruindo-a por completo. Também durante a prática delitiva, o réu manteve a vítima sob seu poder por período prolongado, submetendo a intenso sofrimento físico e psicológico, trancando-a no banheiro, além de atirá-la contra o solo, conforme o laudo. As consequências também vão além das produzidas pelo tipo penal, pois o delito de tentativa foi cometido em concurso com o homicídio de sua filha. A vítima restou com queimaduras de primeiro e segundo grau nos pés e pernas, conforme o exame que o réu confessou voluntariamente a prática do delito. Eu reconheci esse fato como agravante, compensei a agravante do recurso que dificultou a defesa da ofendida e a atenuante da confissão espontânea, e agravei, em razão do crime ter sido praticado para assegurar a execução de outro crime, a pena provisória resta fixada em 21 anos de reclusão. Terceira fase, em razão do crime ter sido praticado sobre o corpo, situação que expôs a ofendida a grave perigo e seria suficiente para, além da facada, matá-la, pois o incêndio tomou enormes proporções. Tais circunstâncias autorizam a fixação da redução em uma fração intermediária de metade, ou seja, 10 anos e 6 meses. Do outro lado, a causa de aumento, pois o delito foi cometido na presença de descendente da vítima, sua filha, tratando de jovem de 19 anos que coabitava com a mãe, agrava o sofrimento da vítima, razão pela qual eleva a pena em metade, fixando a pena definitiva em 15 anos e 9 meses de reclusão para o crime de tentativa de homicídio. Quando preso ao patrimônio da família, já que a residência de Madeira foi consumida pelas chamas, o acusado afirmou-se estar sob efeito de drogas. Não possuía antecedentes, a conduta social e a personalidade não foram valoradas, o motivo é inerente ao tipo, as circunstâncias transbordam a normalidade, pois o réu praticou o delito no próprio quarto da vítima, cujo cadáver tentou destruir. As consequências também vão além das produzidas pelo tipo, tendo em vista que, ao tentar destruir o cadáver mediante o emprego de fogo, acabou por causar um dano material irreversível à mãe de Jéssica, que já padecia do sofrimento extremo decorrente da perda de sua filha. Em razão da destruição da casa pelo incêndio, no início das vetoriais valorados negativamente, em um sexto, restando a pena base em 1 ano e 6 meses de reclusão e 16 dias úteis. Segunda fase, reconheço o agravante do crime ter sido praticado, prevalecendo-se as relações domésticas e com violência à mulher. De outro lado, considerando que o réu confessou voluntariamente, compenso o agravante com atenuante. E a pena para esse delito ficou em 1 ano e 6 meses de delito, o que é circunstância suficiente para elevar o grau de reprovabilidade. Os antecedentes, a conduta e a personalidade, os motivos e as circunstâncias não foram valorados, as consequências vão além das produzidas pelo tipo penal, pois o dano ao patrimônio foi exacerbado, tendo em vista que o veículo foi totalmente consumido pelo fogo, causando prejuízo patrimonial significativo à família, tendo em vista que era o único meio de locomoção. Parecendo-se das relações domésticas, considerando que o réu manteve um relacionamento amoroso com a Jéssica, e deixa de reconhecer agravante no motivo torto requerido pela acusação, pois a razão do cometimento do delito foi negativamente valorada quando do reconhecimento da agravante. De outro lado, considerando que o réu confessou, reconheço a atenuante da confissão. Realizada as devidas compensações, a pena provisória fica em 4 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias úteis. Ausentes majorantes e minorantes de pena aplicada. Todavia, fica resguardado o direito à detração, não é cabível substituição nem suspensão, tendo em vista que o réu respondeu o processo preso cautelarmente, os motivos que ensejaram a decretação da prisão do acusado permanecem rígidos, a gravidade concreta dos crimes é patente, o que se depreende das circunstâncias, tratando-se de homicídio, tentativa de homicídio em concurso com tentativa de destruição de cadáver e incêndio. Então, presentes as razões para a segregação. O réu é condenado com minhas custas e os provimentos finais são as determinações do cartório. E é isso.